Olá, turma, tudo bem com vocês? A prof está gravando esse videozinho aqui para auxiliar vocês no novo projeto de linguagens que é voltado para o componente de arte. Dentro desse projeto, a gente vai trabalhar arte contemporânea, o movimento da land art. Então, nós já estávamos estudando alguns movimentos artísticos dentro da arte contemporânea, como a performance, a pop art. Então, a gente já conhece características de alguns movimentos dentro da arte contemporânea. Agora, o projeto é voltado para a land art. Então, vamos entender o que esse projeto vai falar. A land art, então, é um conteúdo de dentro da grade do ensino médio, dentro da grade do nosso currículo para a gente trabalhar. Então, a land art refere-se à criação artística que tem como suporte, tema e expressão o espaço exterior, mais precisamente a natureza. Como a gente viu em outras artes contemporâneas ali, como por exemplo a performance, que usava o corpo como suporte para a arte, a land art vai fazer o contrário, ela vai trazer a natureza sendo o suporte da nossa arte. Essa arte surgiu, então, nos finais das décadas de 60, embora não fosse muito reconhecida, nem muito menos antes e tão quanto agora. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos imagens e obras que são referentes à land art, mas não associamos a ela. Quando a gente tira fotografias do pôr do sol, de uma bela paisagem, é um tipo de land art, da arte, desse movimento artístico, mas a gente não associa a obra à arte. É um movimento marcado pela procura, pelo regresso à natureza. Artistas sentem a necessidade de fugir da industrialização ao consumo nos centros urbanos. Então, também vai fazer uma crítica à indústria cultural, da qual teria-se uma ideia de que somente a elite que teria direito a ter essa cultura, a apreciar essa arte, porque daí teria aquisições para poder ir aos museus e comprar obras de arte, porque se vocês sabem que um quadro, uma escultura, essas que estão no museu, tem algumas que são entre milhões de dólares para comprar. Então, não seria qualquer pessoa que tem acesso. Então, esses artistas contemporâneos vêm para rebater isso, essa indústria cultural, que a arte tem que ser acessível a todos. Então, nada mais justo do que expor o elemento da natureza, que todos teriam acesso para fazer essa arte. Esta foi igualmente a época em que as preocupações ecológicas e ambientais começaram a surgir. Então, junto com esse movimento também vem toda a questão de querer se trabalhar a preservação do meio ambiente e da natureza. Então, muito interessante isso, né? Promover a arte, mas não denegrir o meio ambiente. A natureza não promove a obra de arte. A natureza é ou faz parte da obra de arte. É uma arte impossível de expor em museus e galerias, a não ser através de registros fotográficos. Então, isso é muito importante. Porque diferente das outras obras que ficam expostas no museu, a land art só pode ser promovida, difundida e apresentada através dos registros fotográficos. Então, é a forma que foi encontrada para que essa arte se propague. Ela vai aparecer, provavelmente nos museus, mas apenas em registros fotográficos. As obras são feitas apenas com elementos presentes na natureza, tendo o artista a liberdade para trabalhar como pretender, recortar, esculpir, tendo como um dos objetivos não causar danos ao meio ambiente. E atualmente existe uma maior tendência para misturar materiais da natureza e outros produzidos pelo homem, exprimindo determinados conceitos. Já vai aparecer uma obra ali, eu já vou explicar para vocês por que dos elementos externos. Essa obra aqui, em espiral, ela se chama Plataforma Espiral. É uma obra feita por Robert Smithson em 1970, que situava-se no Grande Lago Salgado em Utah, nos Estados Unidos. É considerada a maior obra de land art feita até então. A obra colossal com mais de 400 metros, construída com terra e pedra por cima da água, destruída por essa mesma água que estava sobreposta. Então, esta arte é uma arte efêmera, que ela vai acabar
de acordo com o tempo, com as condições climáticas. Então, essa daqui, por exemplo, a própria água que ela estava ali sobreposta, as ondas, né, o movimento da água foi destruindo ela pouco a pouco e ela acabou. Então, a única coisa que a gente tem como registro é as imagens, as fotos retiradas desse movimento. Essa obra aqui em preto, então, de Cristo e Jean-Claude, a dupla que trabalha essencialmente no planejamento de plásticos colossais, de colossais dimensões. O seu trabalho constitui em criar uma obra humana e natural, ao mesmo tempo apelando para determinados conceitos. Então, ali, veja que as árvores estão recobertas de plástico. Uma ideia, talvez, do quê? De mostrar que a gente sufoca a natureza. Né? Quantas vezes de nós jogarmos embalagens, jogarmos plásticos, papel no chão, em meio à natureza, isso quer dizer que nós somos os causadores dos problemas do nosso meio ambiente. Então, uma ideia de crítica para preservar a natureza. Depois de feito o registro, a exposição da obra, eles retiram esse material, né, e levam embora, não deixam no local, porque a ideia já é preservar. Aqui tem algumas outras imagens, né, sobre a água, sobre a areia. Essas aqui, os desenhos, né, feitos sobre a areia, lindíssimas, com pedras. Interessante é mostrar que se vocês pesquisarem e olharem pelas links que a prof colocou lá dentro do Classroom, tem várias obras magníficas feitas com folhas, pedras, conchas, areia, flores, galhos. Então, assim, todo elemento retirado dentro da natureza vai fazer parte dessa obra artística da Land Art, tá? Essas aqui de baixo, olha, vai mostrar mais o quê? A questão da gente representar alguns momentos de dentro da natureza. Uma folha que a gente vê num galho diferente, as flores caídas, aquela de baixo ali que são as folhas caídas no chão e as gotas de água formando um desenho. Então, são coisas maravilhosas, tá? Então, algumas das características que vocês têm que sempre lembrar da Land Art, que é a fusão da arte com a natureza, ou seja, o suporte dessa arte vai ser o próprio meio externo, a própria natureza. Ela é uma arte efêmera, ou seja, ela não é uma arte que fica para sempre, como as que estão no museu. Ela vai se acabar com o tempo. Então, com a chuva, com a neve, com a erosão, com a água, ela vai acabar se extinguindo. Então, não é uma arte que vai ser duradoura. Por isso, que a única forma que a gente tem para divulgar essa arte é o registro fotográfico. Outra característica interessante é a crítica à industrialização cultural que a prof falou. Então, lembrar que ela vem para se opor à arte dos museus, da qual não é acessível para todas as pessoas, né? E as obras, para você adquirir, você precisa ter um poder aquisitivo um pouco maior. Então, ela vem de choque com essa realidade. Ela quer que a arte seja acessível a todos. Também temos alguns artistas brasileiros no ramo da Land Art, conhecidos como a Sandra Gamarra, de Minas Gerais, e o Pedro Mota, de São Paulo. Mas grandes artistas que vocês vão fazer na pesquisa de vocês aí são americanos ou são europeus, porque é onde foi o berço desse tipo de arte, tá? Lá em 1960. Mas, se for ver, nós muitas vezes também somos artistas da Land Art. Quando a gente registra as coisas que a gente vê na nossa comunidade, no nosso dia a dia. E é isso que vai fazer parte do trabalho de vocês, tá? Cada série tem uma atividade diferente, mas todas elas vão envolver esse contato com a natureza para você promover o teu trabalho, que seja em forma de um registro fotográfico, seja em forma de criação de álbum, seja em forma de criação de desenho, de mandala, de quadros, todas elas vão envolver esses elementos da natureza, tá? Então, fiquem atentos, se precisarem de ajuda, procurem a nós, professores da área de linguagem. Essa atividade é até o dia 6/8, mas como ela é fácil, eu digo para vocês, vão fazendo agora. Se tiverem dúvidas, nos chamem, tá? As turmas que tiverem o fórum de discussão para fazer, junto com esse videozinho que você está assistindo aqui, lá tem um outro videozinho explicativo
sobre as características da land art e você deve colocar um argumento coerente dentro do teu fórum de discussão, tá? Mas isso eu falo em particular depois com as turmas que têm essa atividade, não são todas que têm, tá? Obrigada, pessoal. Um beijo a todos, se cuidem.